Olá, pessoal! Quando entram neste canal, sempre encontram algo interessante, e esse é o nosso objetivo, e continuamos nos esforçando para que curtam os vídeos. Desta vez, como descrito no título, vou apresentar um vídeo que vai prender a sua atenção. Pessoas da Europa Central, dos países como Alemanha, Áustria e Suíça, adoram os pretzels, aqueles salgados enrolados. Há muito tempo, nesses países, os pretzels servem de acompanhamento da cerveja. Na Idade Média, fazer pretzels era um privilégio apenas para alguns poucos padeiros. Ainda hoje, existem alguns artesãos que preparam e assam à mão, mas nas grandes fábricas alimentícias, as máquinas já realizam essas tarefas. O sistema de múltiplas torções, multi-twist, pode produzir grandes quantidades de pretzels de forma totalmente automática. A máquina prepara a massa em forma de uma longa salsicha, enrola e depois assa. O processo de fazer macarrão é tão interessante quanto o processo de fazer pretzels. Nas fábricas modernas, o processo de fabricação é totalmente automatizado e praticamente não necessita das mãos humanas. Inicialmente, a máquina amassa a massa e depois estica, e durante todo esse tempo não há qualquer intervenção das pessoas. Após a formação de blocos de diferentes tipos de massas, elas são submetidas a um tratamento térmico. A capacidade de produção varia de uma máquina para outra. Por exemplo, a máquina apresentada neste vídeo pode produzir cerca de 150 toneladas de massa por turno de uma fábrica. Se calcularmos quantas pessoas serão necessárias para consumir todo esse macarrão, provavelmente chegaremos a um número surpreendente. Não há nada mais irritante do que descascar ou cortar cebolas. Quantas lágrimas já não foram derramadas enquanto cortávamos cebolas para preparar sopas ou outros pratos de comida? Se a indústria alimentícia tivesse que processar cebolas manualmente, com certeza os trabalhadores teriam que usar óculos de proteção. Mas, para nossa sorte, as máquinas não choram. Na fábrica que você está vendo neste vídeo, a maioria dos processos ocorre sem a intervenção humana. Inicia-se com a busca da raiz por meio de um sistema especial. Em seguida, corta-se a cabeça e a raiz. Depois disso, em outro processo, a casca da cebola é removida e a cebola sem casca é transportada na esteira e cortada. Desta forma, até 12.000 cebolas são preparadas por hora e já saem prontas para serem utilizadas nas comidas. Quando você compra pão numa loja, acredito que na maioria das vezes, esse pão já está fatiado, certo? Como não precisa ser cortado, é muito prático, principalmente para levar numa viagem ou ao trabalho. Mas, você já se perguntou como será que esse pão é fatiado? A resposta é simples. É utilizada uma máquina que corta até 50 pães por minuto. O pão fatiado é pressionado por uma corrente de ar para que ele não desfaça a sua forma. O trabalhador precisa apenas colocar esse pão dentro do saco, tirar o ar e amarrar o saco com um prendedor. Sobre aquelas madeiras compensadas que são vendidas em qualquer lugar, apesar de serem simples e sem graça, o método de fabricação é muito interessante. São coladas diversas tábuas bem finas de madeiras. Mas, como será que são feitas essas placas finas de madeira? Com certeza, essas madeiras não crescem na natureza com esse formato, certo? Na verdade, é uma explicação bem simples. Primeiro, corta-se o tronco em vários pedaços. Depois disso, é levado para uma máquina de corte e cortado em uma espessura de aproximadamente 2 milímetros, com um cortador especial bem fino. Após isso, a chapa de madeira é enviada para outro processo. E neste outro processo, as folhas são cortadas e coladas. A tecnologia para se criar garrafas de vidro ou de plástico já existe há séculos. No passado, costumava dar muito trabalho, mas atualmente, o serviço está cada vez mais automatizado. O vidro é feito por meio do aquecimento de um tipo de areia, a uma temperatura bem alta. Após, os pedaços aquecidos são cortados um por um. Obviamente, o serviço de corte também não é feito por humanos, pois existe uma máquina exclusiva para esse serviço. O pedaço cortado é colocado em um molde. A boca é moldada por um ar comprimido e, em seguida, ela é aquecida novamente para uniformizar o seu formato. No final, a garrafa é polida e esterilizada. Com isso, a garrafa está pronta.
Agora é só enchê-las com as bebidas. Você já se perguntou como será o procedimento de fabricação de um giz de cera? A Crayola, uma grande fabricante de giz de cera, lançou um vídeo mostrando esse procedimento, que é algo incrivelmente viciante. Inicialmente, amassa-se um pedaço de parafina e depois adiciona-se um corante para cada um. O seu composto é um segredo industrial. Os pedaços coloridos são colocados numa máquina de moldagem. Após o seu endurecimento, é preciso cortar cuidadosamente a camada superior. Com o giz de cera já completamente pronto, depois é só retirá-lo do molde. E esse serviço é realizado por uma prensa hidráulica especial. Por fim, o giz de cera é transportado por uma esteira para o processo de embalagem. Esta fábrica tem capacidade de produzir 8.500 gizes de cera por minuto. A meta imposta à fábrica é de 13,5 milhões por dia, que equivale a 5 bilhões por ano. Descascar um ovo cozido é bastante trabalhoso. Você sabe como as fábricas alimentícias têm lidado com isso? Em uma fábrica, por exemplo, utiliza-se um sistema chamado Sanovo, que é uma máquina especial para descascar ovos. Este sistema não apenas descasca, mas também ferve os ovos. A única tarefa humana nesse processo é a colocação dos ovos em uma bandeja própria. O resto a máquina faz tudo. Inicialmente, a máquina leva os ovos para um tanque de água fervente, onde são cozidos por 18 minutos. Em seguida, os ovos são resfriados em um outro tanque de água fria por 23 minutos. E finalmente chega-se o divertido processo de descascar. Nesta fase, no começo a máquina vibra, fazendo com que o ovo balance e bata na parede de cada bolso por diversas vezes. Esta é a parte principal para que haja a quebra da casca. Com as cascas já quebradas, elas são removidas suavemente com um dispositivo especial. Desta forma, é possível cozinhar até 20.000 ovos em apenas 1 hora. Você sabe como é cultivada a alface de folha vermelha, que normalmente é do mesmo tipo de uma alface crespa? Há um trabalho nesse tipo de alface que é muito complexo, interessante e demorado. Inicialmente, coloca-se a terra com a mão em cada vaso, um por um. Após, coloca-se os vasos na bandeja, juntando-os em blocos e coloca-se na estufa. Dentro da estufa, os blocos são colocados de forma que possam se mover, assim as plantas mais maduras acabam ficando na frente. À medida que a planta vai crescendo, ela vai se aproximando da saída. Se somarmos todos os processos até o ponto final, embora haja variações de acordo com diversos fatores, leva-se aproximadamente 10 a 30 dias até a conclusão. É um sistema simples e maravilhoso. A alface pronta é levada e encaixotada. Em regra, a colheita é feita ao longo de um dia e depois transportada para as lojas. Até que esse prato de salada que está acostumado a comer chegue até a sua casa, ele já passou por longas e interessantes histórias. O que será que é isso que está na foto? Para essa pergunta, cada um deve ter a sua própria resposta, mas provavelmente já devem imaginar o que seja. Ok, vou lhes dizer o que é. É uma foto de um preservativo que parece estar brilhando com uma lâmpada especial. Não se sabe muito sobre a tecnologia utilizada na fabricação, mas parece que a inspeção de qualidade é uma dessas tecnologias. Esse é o processo totalmente automatizado de fabricação de preservativos. Atualmente, o principal material utilizado é o látex. Inicialmente, mistura-se o estabilizador com o látex líquido. Em seguida, aparece enfileirado numa esteira uma espécie de tubo de ensaio de vidro especial com a ponta saliente. Esses moldes são lavados e depois secos. Cada molde é mergulhado um por um em um tanque de solução de látex. A seguir, espera-se a secagem e depois repete-se o mesmo trabalho. A cada repetição, a camada de látex vai engrossando gradualmente. Quando o produto atinge a espessura adequada, o preservativo é enviado para um forno, onde é aquecido até o endurecimento do látex. Em seguida, retira-se do molde de vidro e aplica-se uma solução especial para evitar que um grude no outro. Malas de viagem. Você possui malas de viagem em sua casa? Ou prefere viajar com mochila? Por favor, compartilhe suas preferências nos comentários. Agora, veja como as malas de viagem são fabricadas. Para criar o corpo de plástico, é utilizado um método chamado moldagem a vácuo.
Primeiramente, é criado um molde do produto feito de alumínio e com esse molde, o corpo é fabricado. Em seguida, a folha de plástico é aquecida e, ao criar um vácuo entre o molde e a folha, o plástico assume a forma desejada. Isso certamente é impressionante de se ver. Engrenagens. Engrenagens exigem dentes extremamente duros e resistentes, mas a parte central deve ter tenacidade, resistência ao choque, para absorver cargas de impacto e evitar danos. Para criar essas diferenças de propriedades em uma única peça de metal, as engrenagens passam por um processo de têmpera por indução de alta frequência após a fabricação. Para isso, o metal é aquecido a uma temperatura superior a 1000 graus Celsius, usando corrente elétrica de alta frequência, mas apenas os dentes são aquecidos, não a peça inteira. Uma vez que atinge a temperatura desejada, é necessário resfriar rapidamente o metal usando água ou óleo. Conseguem ver que está fervendo? Está pronto. Dessa forma, as engrenagens têm uma durabilidade maior e não quebram facilmente. Recipiente de vidro para reagentes. Para armazenar reagentes irritantes, é necessário um recipiente especial. Por exemplo, uma das opções é um frasco de vidro borossilicato, e neste caso, na fabricação indiana que você está vendo, esses frascos são praticamente fabricados manualmente. Os artesãos aquecem um tubo de vidro giratório para aumentar seu diâmetro. Isso resulta em uma espessura de vidro mais fina, mas um volume maior. O formato inicial do frasco está pronto, mas ainda é necessário criar a base. Para isso, o artesão direciona um queimador para a posição apropriada, corta o tubo de vidro em dois e em seguida utiliza uma ferramenta especial para criar a base. Os frascos podem atingir tamanhos bastante grandes. É o tamanho ideal para quem possui um grande estoque de ácido clorídrico. Além disso, utensílios de vidro borossilicato resistentes ao calor também são usados em residências, sendo recomendados para aqueles que gostam de tomar grandes quantidades de café quente. Em seguida, a parte do pescoço é moldada para obter a forma adequada. Adicionar detalhes à parte do pescoço da garrafa também é algo que eles fazem com facilidade. Vale mencionar que todo esse processo é realizado manualmente, pois no campo da química não há uma demanda tão grande por garrafas enormes. E quanto aos frascos menores para medicamentos? Frascos menores são produzidos em linhas de produção automatizadas, então as pessoas só podem ficar fascinadas ao observar. Além disso, quase todos os processos envolvem o uso de chamas. Quando a matéria-prima é derretida, um bloco de vidro mergulha no molde e dentro dele, a forma externa do frasco é moldada. Certamente é impressionante de se ver. Além disso, existem fábricas que produzem frascos a partir de tubos de vidro, onde primeiro eles criam a parte do pescoço e depois a base. É semelhante ao processo que vimos anteriormente na fabricação de grandes frascos, mas sem o trabalho manual. Metal comprimido. Se a própria lixeira se tornar lixo, o que aconteceria? Comprimir a lixeira e vendê-la para uma fundição pode ser uma maneira de criar algo útil com sucata de metal. As poderosas mandíbulas da prensa esmagam impiedosamente a caixa de ferro, transformando-a em paralelepípedo perfeitamente formado. Bolas de tênis. Dê uma olhada nestes pequenos pintinhos fofos. Não acham que se parecem com bolas de tênis com penugens? Os pássaros nascem com penas amarelas brilhantes, mas a casca de uma bola de tênis não é tão simples. Depois de criar a base de borracha, é hora de adicionar as vibrantes penugens. A importância da superfície da bola não é apenas estética. Durante o jogo, os tenistas giram a bola adequadamente para facilitar o controle. Portanto, cada bola é revestida com um feltro de alta qualidade feito de lã de carneiro da Nova Zelândia e nylon. A partir desse feltro, partes com uma forma especial semelhante a ossos de cachorro são cortadas. Essas peças de feltro são empilhadas e fortemente comprimidas, em seguida mergulhadas em um banho de látex branco. Assim, as características listras brancas típicas das bolas de tênis são formadas.
Depois disso, basta colar 2 partes de feltro em cada bola e enviá-las para a prensa, onde o calor e a pressão entram em ação. E assim está pronto. Os pintinhos, quer dizer, as bolas de tênis estão prontas. A propósito, vocês praticam tênis? Correias. Correias são acessórios que geralmente passam despercebidos. No entanto, por trás do tecido estreito e alongado, há um processo de fabricação muito eficiente escondido. As correias são tecidos com muitos fios, e a tensão dos fios é estritamente controlada por dispositivos eletrônicos. Utilizando propileno, nylon, algodão, poliéster, é possível criar correias de várias cores e padrões de tecelagem, incluindo aquelas com propriedades reflexivas que refletem a luz. O processo de passagem da trama entre os fios de urdume é um pequeno milagre, e os detalhes só podem ser vistos em câmera lenta. Em velocidade normal, só conseguimos ver a correia se estendendo rapidamente, como se parecesse magicamente de algum lugar. Tudo é cuidadosamente planejado até os detalhes, garantindo que as correias não se rompam, mesmo sob cargas consideráveis. Tambores. Mesmo para objetos simples como tambores, é necessário cuidado especial e habilidades hábeis durante a fabricação. Especialmente quando a automação na fábrica é baixa e os trabalhadores precisam realizar quase tudo manualmente. Como você pode ver, os trabalhadores pegam uma chapa fina e dobram em forma de cilindro e a fixam através de solda-ponto. Em seguida, é necessário soldar ao longo das juntas, dar forma e adicionar a base e a parte superior. Cada etapa é realizada por uma pessoa específica e não pode haver erros em nenhum estágio. Após a pintura, o tambor está pronto. Mesmo assim, essas pessoas realmente trabalham como robôs, não é mesmo? Telhas metálicas. Telhas metálicas são muito adequadas para as casas modernas, proporcionando um charme clássico. Seu processo de fabricação é interessante, resultando em materiais de telhado moldados e coloridos a partir de uma única chapa de aço em apenas uma etapa. Primeiro, fileiras de rolos deformam a chapa de aço, criando ondulações na direção vertical, e em seguida, uma prensa adiciona saliências na direção horizontal. Essas telhas metálicas não se parecem um pouco com uma barra de chocolate? Lápis e estacas. Ao abrir uma caixa de lápis, você encontra ferramentas maravilhosas para a criatividade. Muitas vezes os lápis já estão apontados e prontos para uso. Nas fábricas, existem máquinas especiais para esse propósito, apontando o lápis um após o outro. É uma cena cativante de se observar. Além disso, os postes de cerca são basicamente lápis gigantes, então eles também precisam ser apontados. Talvez essa máquina também consiga apontar lápis comuns? O que vocês acham? Placas de sinalização. As luzes deslumbrantes das grandes cidades atraem as pessoas com uma variedade de placas coloridas e vibrantes. Essa atmosfera especial é criada por alguém para nós. O esqueleto da placa é primeiro impresso em 3D por uma impressora, gerando designs tão complexos quanto imagináveis. Uma vez que a estrutura está pronta, linhas coloridas semi-translúcidas são adicionadas à superfície para colori-la. Em seguida, fitas de LED são fixadas no painel traseiro e tudo é montado e conectado à fonte de energia. Assim, a magia da cidade à noite é criada. Cordas. Em qualquer canteiro de obras que você passe, certamente verá torres de guindaste que se erguem alto no céu, com cordas de diferentes tamanhos penduradas abaixo delas. A qualidade dessa serpente de aço não só afeta a capacidade de levantamento da máquina e sua segurança, mas também a segurança das pessoas abaixo. Cordas são usadas em muitos lugares como grandes máquinas, portos, teleféricos, pontes, entre outros. Portanto, as cordas são tecidas com muitos fios de aço. Podem haver mais de 100 fios de aço em uma única corda. Primeiro, os fios de aço são torcidos juntos e, em seguida, eles são trançados para formar um feixe, do qual a corda é feita. Mas o que acontece com a corda depois disso?
Se permanecer assim, seria apenas um grande cordão. Pode ser usado para suspender cargas ou enganchar no gancho de um guindaste. Para isso é necessário criar um laço na extremidade da corda, que servirá como a eslinga. Primeiro desembaraçam os fios de um pequeno cabo ou as tranças de um grande cabo e em seguida formam o laço. Surpreendentemente, tudo isso é feito manualmente. Veja os músculos desse homem. Ele realmente não precisa pagar para ir a uma academia. Após fortalecer os músculos, os jovens inserem um tubo de alumínio na extremidade da corda e, em seguida, usam uma prensa para aplicar pressão ao tubo, garantindo que o laço da corda seja resistente o suficiente para suportar cargas pesadas. Material de embalagem de isopor. Quando vocês recebem um gadget tão esperado como um novo smartphone ou laptop, é improvável que prestem atenção a um item comum que o acompanha. Isso se refere aos materiais de embalagem que protegem itens frágeis contra danos. Muitas vezes, esses materiais de embalagem são pequenas esferas brancas de plástico expandido comprimido. Como essas esferas são unidas entre si? Observem como as pequenas esferas de poliestireno aumentam de tamanho devido à ação do vapor d'água. Dentro dessas pequenas esferas há líquido, que quando aquecido se torna gasoso, expandindo os grânulos de poliestireno. Repetindo esse processo com matéria-prima em moldes, quando saem da máquina, os grânulos se unem, formando material de embalagem. Ampola. Os medicamentos contidos em ampolas são extremamente importantes para muitas pessoas, sendo até vitais para suas vidas. No entanto, como esses recipientes de vidro selados são fabricados e como o líquido é inserido neles? A quantidade necessária de medicamento é injetada em um recipiente de vidro semi-acabado não selado. Em seguida, uma máquina especial gira a ampola e a aquece uniformemente com a chama de um queimador. Quando o vidro derrete, as partes indesejadas são removidas e a ampola é enviada para o local de embalagem. Se as ampolas vazias forem enviadas para fábricas seladas, elas passarão por outro processo mais complexo. Primeiramente, a ponta da ampola é derretida para criar um orifício. Em seguida, o processo mencionado anteriormente é repetido, onde a ampola é preenchida com o medicamento e selada. Tubo de papel. Vamos apresentar mais um item que pode passar despercebido, mas cuja ausência tornaria a vida inconveniente. O tubo de papel é usado em uma variedade de aplicações, como nos núcleos dos rolos de papel higiênico, nos núcleos de filmes plásticos para alimentos ou papel alumínio para forno, e até mesmo como estojos. Fabricar esse tipo de tubo de papel é muito simples. Você só precisa enrolar papel até que tenha o número necessário de camadas para formar um cilindro com a forma desejada. É claro, não podemos esquecer de colar todas as camadas juntas. A habilidade de fabricação manual também é impressionante de se ver. No entanto, é claro que em grandes fábricas de produção de tubo de papel são utilizadas máquinas de alta velocidade e desempenho. O processo de fabricação parece mágico. A tira de papel, que parece se estender sozinha, é então colada e enrolada em forma de cilindro. Transporte de ovos. Não coloque todos os ovos em uma única cesta. É uma expressão britânica usada para desencorajar a prática de apostar todo o seu dinheiro de uma só vez. Mas, em geral, como podemos colocar os ovos na cesta sem quebrá-los? Como os ovos de galinha são muito frágeis e há muitos deles, foi desenvolvida uma máquina especial para transportá-los. Cada ovo é equipado com um tubo com uma ventosa macia. Este anexo cria um estado de vácuo interno, fazendo com que a ventosa grude firmemente no ovo. Com isso, é possível transferir completamente 10 ovos de um recipiente pequeno para um recipiente grande. Mesmo em fábricas de grande escala, o mesmo princípio é utilizado eliminando a necessidade de trabalho manual. O francês Maximilien de Robespierre disse que não se pode fazer uma omelete sem quebrar ovos. No entanto, às vezes o objetivo é transportar os ovos de forma que não se tornem uma omelete. Em vez de transformar os ovos em omeletes, por exemplo, o objetivo é transportá-los para se tornarem pequenos pintinhos. Grama sintética. Não cresce, mas é verde o ano todo.
Bem, o que seria isso? Enquanto todos vocês estão escrevendo suas respostas nos comentários, vou dizer a resposta correta. A resposta, é claro, é grama sintética. A grama sintética é sempre verde, não precisa ser cortada, e você não precisa se preocupar se as vacas dos vizinhos vão comer sua grama cor esmeralda. Espere um minuto, as vacas estão em toda parte na vizinhança, não é mesmo? Não é isso? Vamos voltar para o assunto da grama sintética. A grama sintética começa como pequenos grânulos brancos de polímero, que são aquecidos e tingidos, transformando-se em fitas longas e finas que se assemelham às longas folhas de grama. Na verdade, essas fitas se transformam na grama sintética, mas para isso, elas precisam ser fixadas em uma base. Para isso é utilizado um tipo específico de máquina chamada máquina Tuffing, que se assemelha a uma máquina de costura, mas possui uma grande quantidade de agulhas. À medida que cada agulha perfura a base, são deixadas pequenas costuras com fitas de grama sintética. Depois disso, basta enrolar este tapete e enviá-lo para campos de futebol ou quadras de tênis. Embora a grama sintética possa ser diferente da grama natural, ela não requer cuidados complicados. Basta colocá-la no lugar e não é necessário cortar, permanecendo verde o ano todo. Escória granulada. Todo ano, em siderúrgicas ao redor do mundo, são produzidas 1.040 milhões de toneladas de gusa. Isso significa que anualmente são descartados cerca de 400 milhões de toneladas de subprodutos do mesmo alto forno, ou seja, escória líquida semelhante à lava quente de vulcão. Após o processo de fabricação do aço, também são gerados centenas de milhões de toneladas de resíduos semelhantes. Para lidar com essa escória de alguma forma, foi pensado em transformar o material líquido em rochas sólidas e utilizá-lo para a construção de estradas, entre outros fins. Na maioria das vezes, a escória é simplesmente despejada diretamente no recipiente de transporte para o solo ou para a água. Quando a escória se solidifica, ela se quebra em pedras de tamanhos variados. Isso não é muito conveniente para os construtores e também não é bom para o meio ambiente. Por isso, em fábricas avançadas, os resíduos provenientes dos altos fornos são granulados por meio de equipamentos especiais. A escória líquida é gradualmente derramada sobre um disco de rotação rápida. Provavelmente você já sentiu a força centrífuga quando estava em um carrossel, e é essa força centrífuga que faz com que as partículas da escória se espalhem para todas as direções a partir deste disco. Como resultado, são produzidas pequenas esferas de cor cinza, todas com um tamanho quase idêntico. Isso é exatamente o que os construtores desejam. Escova sanitária. O próximo item que vou apresentar é algo discreto, mas muito importante. A escova sanitária que se assemelha a um ouriço com os pelos arrepiados pelo corpo. Os pelos da escova são inseridos manualmente como um produto semi-acabado, o que exige habilidade e atenção consideráveis dos trabalhadores. Felizmente, nem todas as escovas ao redor do mundo são feitas manualmente. Máquinas automatizadas foram desenvolvidas para realizar essa tarefa facilmente, substituindo a necessidade de trabalho manual humano. Com essa máquina, primeiro são feitos os furos e em seguida os pelos da escova são inseridos na base. Com uma máquina assim, é fácil produzir escovas sanitárias de diversas cores. Essas escovas trabalhadoras não só são bonitas, mas também lidarão com os trabalhos mais sujos em seu lugar. Chocolate. Chocolate é amado por crianças e adultos. O chocolate é o rei dos doces. Mas como o chocolate é feito? Tudo começa nas fazendas, onde são cultivadas essas lindas frutas de cacaueiro. Realmente não parece nada com chocolate, não é? Mas dentro dessas frutas há sementes, e essas sementes são retiradas das frutas e levadas para locais onde são fermentadas. Após a fermentação, as sementes são despolpadas, secas, embaladas em sacos de juta e transportadas para serem processadas ainda mais. A partir dessa matéria-prima, os maias e astecas faziam uma bebida amarga e rica, que chamavam de água amarga, ou seja, chocolate. Mas nós queremos algo doce. Então, nas fábricas de chocolate, um processo mágico é iniciado para nós. Os grãos de cacau são torrados, moídos e então triturados até ficarem em uma consistência homogênea.
Nessa mistura, mais da metade é composta por manteiga de cacau. A manteiga de cacau é extraída, mas os resíduos sólidos não são descartados. Eles são transformados em pó. Misturando esse pó, a manteiga de cacau e o açúcar em proporções adequadas e processando-os com calor, obtemos aquele delicioso chocolate. Pessoalmente, prefiro chocolate amargo, mas também não dispenso chocolate ao leite. Claro, para fazer chocolate ao leite, é necessário adicionar leite em pó adicionalmente. Qual é o seu chocolate favorito? Compartilhem nos comentários. Depois que o chocolate está pronto, basta despejá-lo nas formas e temos a criação de um doce amado por todos. E é a partir daqui que a parte mais divertida começa. Porque existem todas as formas imagináveis de chocolate. Claro, o clássico é a familiar barra de chocolate. Além disso, existem várias formas como moedas, gotas, miniaturas retangulares de chocolate e tudo depende da imaginação. No entanto, se você revestir doces com chocolate, não precisa de uma forma específica. Basta colocar chocolate sobre biscoitos recheados para criar uma sobremesa luxuosa. Mas, por favor, não exagere na quantidade. Embora eu diga isso, provavelmente não consigo resistir e vou acabar comendo mais um pedaço desse doce de chocolate. Forjamento. Todos os dias, diversos metais como o ferro, cobre ou alumínio são processados em fábricas ao redor do mundo. E o forjamento é um dos métodos utilizados no processamento desses metais. Para esse processo, é extremamente importante conhecer a característica e a temperatura ideal para cada metal. Por exemplo, o ferro precisa ser aquecido por volta de 800 a 1250 graus Celsius. Já o cobre necessita de 1000 graus, o titânio 1000 a 1600 graus e o alumínio é forjado após ser aquecido a 400 graus Celsius. Com o metal quente o bastante, é possível realizar o forjamento com a ajuda de várias máquinas. Martelos pneumáticos, a vapor e martelos e prensas hidráulicos. Forjamento à moda antiga ainda é realizado até hoje, porém não em escalas comerciais. O processo de forjamento dos produtos metálicos é dividido entre os seguintes 4 estágios. Primeiramente, o metal é aquecido até a temperatura necessária. O mais importante neste momento é que nunca ultrapasse a temperatura ideal para o forjamento. Isso é importante para que o metal não derreta. Em seguida, com a ajuda dessas máquinas, martela-se e aplica-se pressão no material aquecido, moldando-o no formato e tamanho desejados. Para isso, é utilizado o martelo ou a prensa hidráulica. Durante todo o processo, uma máquina chamada manipulador de forjamento segura o bloco de metal. E por fim, o produto já amoldado é colocado num tanque de resfriamento e logo após, verifica-se se não há rachaduras ou outros defeitos. As peças defeituosas são novamente aquecidas e refeitas. É bastante satisfatório ver esse processo sendo realizado. Porém, esse é um trabalho muito perigoso que demanda muito cuidado e concentração. Tintas. O próximo processo de fabricação que vamos apresentar hoje é o da produção de tintas. Existe uma grande variação de tipos de tintas, dependendo de sua utilização. Sendo assim, o processo de produção também varia. Por exemplo, a tinta acrílica só precisa de 2 materiais. Primeiramente, um pigmento em pó e em seguida um material para ligar os pigmentos, como por exemplo a resina acrílica. Após colocar todos os ingredientes num grande tanque, tem início o processo de fabricação. Dentro desse tanque, que possui um aquecedor, um misturador industrial vai cuidadosamente misturando todos os ingredientes. Após isso, temos o processo que vai distribuir os pigmentos. Nessa etapa, os pigmentos são quebrados em pequenas partículas, menores que um tamanho determinado. Depois disso, é novamente colocado no misturador. E, finalmente, só resta embalar o produto final. Esse é o mais simples método de produção de tintas. Outros produtos mais complexos, como, por exemplo, as tintas para construção, passam por muito mais processos de fabricação. Sinos. A simples palavra sino já possui um som maravilhoso, não é? O sino não somente produz um som belíssimo, mas também é um verdadeiro produto artesanal. O processo de fabricação dos sinos também é realmente interessante. Hoje em dia, quase todos os sinos são feitos de cobre ou bronze.
Os métodos de fabricação desses dois tipos são fundamentalmente diferentes. O alicerce do sino de bronze é um molde feito de uma mistura de areia e resina epóxi. E para moldá-lo, o bronze é colocado de forma que cubra todo o molde. Mas desta vez vamos contar melhor como é o método de fabricação do sino de cobre. A fabricação do sino de cobre começa criando-se peças de parafina que são colocadas em moldes especiais. Essas peças são criadas para decorar o sino. Depois de prontas, o artesão vai colocando-as manualmente, uma a uma, dentro de um molde de gesso. Após isso, uma proteção em formato de cone com uma abertura na parte superior é colocada por cima. E o material de moldagem é despejado, cobrindo todo o molde, que eventualmente vai secar e endurecer. Esse processo é chamado de colagem de barbotina. Assim que o material estiver completamente seco, obtém-se o molde do sino, que é retirado do interior. E assim está pronto um molde de sino decorado, feito através da colagem de barbotina. O interior desse molde é aquecido com fogo. Após temperado, ele é coberto com um material metálico e o molde que irá criar a parte oca do interior do sino também é fixado. Finalmente, é despejada uma liga com grande resistência a fogo, feita de uma mistura de cobre e uma pequena quantidade de estanho. Depois é só esperar alguns dias até que o metal esfrie e firme-se no formato do sino. Após retirar o sino já pronto do molde, os resíduos que restaram nos materiais são retirados e, por fim, a peça é polida. Lego. Quase a metade dos mundialmente famosos blocos Lego é produzida em uma única fábrica localizada numa cidade chamada Billund, na Dinamarca. A margem de erro nas medidas dos blocos é de menos de 2 micrômetros. A base desses blocos é feita de plásticos entregues diretamente pelo fornecedor, tais como o estireno, o butadieno e a acrilonitrila. Normalmente a cor desses plásticos é o vermelho ou transparente, mas no processo de fabricação, corantes de outras cores também são colocados na forma. Primeiramente, o plástico em forma de líquido quente é derramado num molde de metal. O formato dos blocos é feito ao aplicar uma pressão de centenas de toneladas, e após serem rapidamente resfriados, o molde se abre e muitos blocos de Lego são jogados nas esteiras transportadoras. No processo de inspeção, um robô especialmente programado vai retirando os blocos defeituosos. A propósito, atualmente são utilizados quase 7.000 tipos diferentes de moldes na produção dos blocos Lego. O valor de um único molde pode variar entre $72 mil até $7.8 mil. Um molde com um formato mais complexo pode ter um custo de 360 mil a 40 milhões de dólares. Lâmpada de lava. As lâmpadas de lava foram inventadas na década de 60. Hoje em dia, qualquer um pode comprar uma dessas. Até hoje, as lâmpadas de lava são uma decoração estilosa e bastante chamativa para aqueles que gostam de designs diferentes e de coisas vívidas. Mas o material e a forma de fabricação dessas lâmpadas não são muito conhecidas. Primeiramente, vamos falar sobre o princípio realmente simples dessa lâmpada mágica. Dentro desse tubo de vidro conectado a uma base de lâmpada, dois tipos de líquidos que nunca se misturam são colocados com a ajuda de um aparelho especial. O primeiro líquido é a parafina e o segundo, o óleo. Numa temperatura relativamente baixa, a gravidade específica da parafina é maior que a do óleo. Porém, ao ser aquecida pela lâmpada no fundo, a gravidade específica diminui drasticamente e a parafina começa a subir. Então, a parafina que ficou flutuando na parte superior perde temperatura, descendo novamente para o fundo da lâmpada. Fascinante, não é? As partes de cima e de baixo da lâmpada são feitas de alumínio fosco, enquanto sua parte principal é feita de vidro. Tampografia. Por último, vamos apresentar uma tecnologia que consegue imprimir qualquer projeto nas mais variadas superfícies, como se fosse um carimbo. Para a tampografia, é necessária uma máquina especial. Primeiramente, é preciso uma máquina capaz de imprimir com alta qualidade em superfícies com formatos complexos. Por formatos complexos, nos referimos a superfícies curvas, distorcidas e de formatos irregulares. E como essa máquina precisa de ar comprimido, ainda é necessário um compressor de ar para sua impressão.
Além disso, para criar uma gravura com desenhos recortados, é utilizada uma unidade de exposição. No processo de criação de gravuras, a exposição e a lavagem são feitas manualmente. A máquina inclui todo o aparelho necessário, tais como slides, escova para lavagem, verificador de concentração do revelador, uma bandeja para revelação, uma película fotossensível e um conjunto de tintas.